Paz e graça, amada igreja. Nesta noite nós vamos estar pensando sobre o tema A Voz de Deus na Tempestade. É o título do Salmo 29, Salmo de Davi. Deus falou assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Amém, amada igreja? Então aqui nós vemos Davi, o grande rei Davi, apresentando este cântico ao Senhor. E um ponto que fica assim, bem claro, que deve ficar gravado em nossos corações, é que em meio às tempestades, nós precisamos ter uma atitude. E qual atitude? A atitude de adoração. E aqui no verso 11 ele fala: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. O Senhor dá força ao seu povo. E é justamente por isso, amados, que nós precisamos estar parados em meio à tempestade, para ouvirmos a voz de Deus. E aqui então o salmista, ele inicia este salmo com uma chamada, não é? Ou melhor, um chamado para a adoração. E esse chamado vai assim repercutir como que uma implicação militar, porque Davi, ele era um homem de lutas, era um homem de guerras, era um homem de exército. Então este chamado, quando ele aqui coloca logo no início, não é? Sobre tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Então é justamente esta conclamação, é este chamado, porque, amados, o nome do Senhor, para aquele momento, para Davi, era a força e a vitória na batalha. Para nós também, neste momento de pandemia, neste momento de batalhas, o nome do Senhor é a fonte da força e é a fonte da nossa vitória. E nós nunca podemos perder isto de vista. Nós nunca podemos perder, ou melhor, tirar os nossos olhos do Senhor e estarmos também sempre ouvindo a voz do Senhor. E Moisés, ele, lá em Êxodo, ele vai estar cantando: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Então, de novo, nesta guerra, neste momento, quem está guerreando por nós é o Senhor. Única e exclusivamente o Senhor. E aqui, quando Davi apresenta este cântico, ele naturalmente vai entrar, não é, em choque com o pensamento da época. Porque no mundo antigo, o mar era associado ao caos. O mar era associado ao mal que os deuses deveriam vencer para trazer ordem ao mundo. Então esta era a ideia do mundo antigo. Então eles tinham essa ideia
E nós sabemos também que, por exemplo, na Grécia, eles criam que Poseidon era o deus dos mares. Poseidon era o deus que justamente dominava, reinava sobre os mares. E a qualquer tsunami, a qualquer tempestade, a qualquer mar bravio, os gregos consideravam que ali era a fúria de Poseidon. Mas nós sabemos, amados, que é o Senhor quem dirige, é o Senhor quem governa. E o salmista aqui, ele reconhece que Deus criou o mundo e tudo o que nele há, inclusive o mar. Deus criou o mundo e tudo o que ele há, e que nele há, não é? Então, eles estavam ali nesta dimensão, eles estavam ali neste pensamento. E claro que Davi, ele vai apresentar que não é, ou melhor, não são esses deuses que governam, não são esses deuses que dirigem o mar, mas sim o Senhor. Não é o Senhor que eles acreditam, mas é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Então é a obra de Deus, simplesmente a obra das mãos de Deus, que está sob o seu governo. O mar está sob o governo do Senhor. E aqui nos versos 3 a 9, ele vai ligar a voz do Senhor ao som do trovão. E aí, de novo, repetindo, na mitologia agora cananita, Baal era o deus da tempestade. Era o deus que controlava o ritmo da natureza e cuja voz estava ligada ao trovão. Mas aqui neste momento, Davi, ele faz cair por terra este pensamento mitológico cananeu. Ele faz cair por terra. Ele se opõe contra esta fábula, porque ali nós encontramos: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, o Senhor está sobre as muitas águas. E, continuando, o Senhor, Davi, melhor, ele coloca: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. E aqui então nós podemos mencionar que o Líbano era famoso por seus imponentes cedros. Porém, essas árvores impressionantes são metaforicamente destruídas pela voz do Senhor, porque a voz do Senhor é poderosa. E aqui então nós podemos entender a onipotência de Deus. Nós sabemos que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E aí então ele coloca também a questão das montanhas. Do mesmo modo, as montanhas dessa região, aparentemente imóveis, passam a mover-se ao som da poderosa voz de Deus. E aqui os símbolos chamam do poder e força. Eles não podem ser comparados ao Deus de Israel. Esse poder apresentado pelos cananeus, esse poder e força que eram apresentados por eles, não podem ser comparados com o Deus de Israel. E aqui então, amados, nós precisamos entender as intervenções de Deus na história. Eu te convido, em um momento de devocional, estar observando as intervenções de Deus na história. Eu te convido, por exemplo, a ir lá em Gênesis, ou melhor, Êxodo, e analisar quando Deus enviou as pragas sobre o Egito. E cada uma daquelas pragas, ela vinha justamente de encontro a uma divindade egípcia, para quebrar aquela hegemonia aparente dos deuses do panteão egípcio. E ali então era justamente para mostrar ao Egito
quem era Deus? Então eu te convido a observar estas intervenções de Deus na história. Eu te convido também a observar as intervenções de Deus em sua história. E você vai observar que verdadeiramente o Senhor, ele tem se revelado a você em meio a tempestades, em meio às tempestades, em meio aos obstáculos. E hoje não será diferente quando vivemos esta pandemia do Covid-19. Não será diferente. E aqui então, amados, o resultado, ou melhor, a atitude que nós precisamos estar tomando é justamente a atitude de adoração a Deus na tempestade. Então, mais um convite a você, para que você possa estar adorando ao Senhor em meio a essa tempestade. Fixe os seus olhos no Senhor. Fixe os seus olhos no monte. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aí eu te convido agora a pensar em uma tempestade. Eu te convido agora a pensar, não é? Quando você observa um raio forte indo de uma nuvem para outra. Você consegue ouvir o trovão? Você consegue ouvir o rugir do trovão? E aqui então você observa que é numa semelhança a este rugir do trovão em meio a uma tempestade que você vai encontrar a voz do Senhor. Observe os furacões, observe os maremotos, observe as marés. Tudo isso, amados, para comparar a esses terremotos, a essas marés, a esses tsunamis, a essas pragas que estão assolando o mundo, que estão assolando o nosso país. Em meio a essa tempestade, em meio a esta assolação, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Adoremos a Deus, que governa sobre a natureza. Mesmo e o mais poderoso e fatal fenômeno da natureza estão debaixo do controle de Deus. Então, toda a terra está debaixo do controle de Deus. Nós podemos, com razão, muitas vezes até questionar como Deus permite tornados, tsunamis e enchentes a ponto de causar destruição. A ponto de causar destruição. Mas tais perguntas devem ser tratadas justamente no contexto de honra a Deus. No contexto de honra a Deus. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com a paz ao seu povo. É o que está no verso 11 do Salmo 29. Tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força. É o que está no verso 1 deste Salmo. E é no contexto da adoração que nós nos encontramos com Deus. É neste contexto da adoração centrada em Deus que tais questões, que muitas vezes são incompreensíveis, são resolvidas em pacífica confiança. Conforme está escrito na palavra, aquietai e sabei, eu sou Deus. Aquietai e sabei, eu sou Deus. Então, mais uma vez, o salmista traz alusão à mitologia da época e também no primeiro dilúvio. E quando ele coloca as enchentes, quando ele coloca os trovões, quando ele coloca as tempestades, nós precisamos estar entendendo, amados, que todas estas questões estão sendo, assim, observadas pelo Senhor. E em meio a estas questões, em meio a estes fenômenos, o Senhor Todo-Poderoso reina. Assim, Deus é maior que todos os deuses do mundo. Deus é maior que todos os deuses do mundo antigo. E diante desta realidade, amados, nós precisamos estar
tributando ao Senhor glória e força, tributando ao Senhor glória, a glória devida ao seu santo nome. Daí então, amados, diante deste momento crítico pelo qual nós estamos passando, nós precisamos aquietar. Aquietai e sabei, eu sou Deus. É o Senhor quem nos fala, é o Senhor quem nos fala. Vamos então estar aprimorando a nossa adoração. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. E Josué mesmo, ele conclamou o seu povo naquela época dizendo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, amados, em meio à pandemia, vamos estar louvando ao Senhor. Em meio à pandemia, vamos estar ouvindo a voz do Senhor. Não vamos estar ouvindo a voz daqueles que procuram apresentar um quadro caótico. Não vamos estar ouvindo a voz daqueles que querem deturpar todos esses momentos que nós estamos vivendo. Mas simplesmente vamos estar ouvindo a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, ela é poderosa. E para você então pensar durante a sua noite, para você pensar durante o seu travesseiro, como você tem trabalhado a voz de Deus? Como você tem trabalhado o que Deus tem falado ao seu coração? Então veja que é importante, é muito importante nós estarmos parando. Aquietai e sabei. Tenha esta convicção que o Senhor, Ele peleja por você. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A partir desse momento que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você foi justificado pelo Senhor. E aí então você encontra na palavra que o justo não é desamparado, nem a sua descendência mendiga o pão. Sendo assim, então, é um momento de nós estarmos exercitando a nossa fé. É um momento de nós estarmos exercitando a nossa fé. Sendo assim, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, que Deus possa fazer o seu rosto resplandecer sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Que assim seja. Amém.